Como eu sempre gostei, na verdade, na época eu tinha escolhido 3 cursos. Era educação física, porque ainda eu jogava futebol, né? Minha intenção era seguir carreira futebol. Futebol. Seu pai... Era atleta e eu queria seguir no mesmo. Só que o futebol é muito difícil. Aí eu fui até mais ou menos sub-20 ali. E aí eu conciliava com o estudo. Aí eu falei, rapaz, e eu fui muito consciente na época. Eu falei assim, não, pera aí, eu tenho que parar aqui. Porque se eu seguir agora, eu vou ficar jogando nos clubes pequenos. E aí eu sei da realidade, não é o que eu quero, vou parar aqui. Foi aonde conciliou que aí eu tive um encontro com Deus também. Aí começa a minha caminhada cristã. Sempre ia. Ia, mas não era que Seus pais eram cristãos? Minha mãe, sempre. Meu pai é também, mas não frequentante. Certo. Mas minha mãe sempre levava, acredita, respeita, gosta que a gente vai, mas não frequenta. Tá. Aí você teve... Gosta de tomar a cervejinha dele lá. Você teve a opção sua também em casa, né? Tive. Sim. A mãe vai. É. E o pai não? Então você teve a comodidade de... E aí sempre ia com a minha mãe, levava a gente, ajudava lá, mas aí também a gente que é cristão conhecia o mundo, aquele trem, mas ia na igreja domingo. Certo. Isso aí tem demais. A religiosidade, né? Você vai achando que tá fazendo... Mas teve um dia que eu tive um encontro, aí eu falei, não, agora eu vou largar tudo mesmo. Aí foi radical mesmo. Aí foi onde eu já fui assumir o ministério e fui pregar e fui embora. Como diz o Luiz Hermínio, deu aquela chapadinha. Aí chapadinha mesmo, foi mesmo. Deu aquela chapadinha, chorou até a alma. Nossa, eu lembro até hoje o encontro que eu tive. Que isso, cara. Aí foi dali que aí eu comecei a trilhar o negócio. Que aí eu falei, não, acho que futebol não é pra mim. Não, gosto muito, vou continuar, mas se eu seguir carreira aqui, vou ficar aqui, mas aí... Não menosprezando quem é, mas você fala assim, mas eu vou jogar no clube pequeno lá, eu sei da realidade do clube, chega lá, os caras não tem nem comida pra dar, aí você vai morar lá não sei aonde, aí você passa raiva, os caras não pagam, eu tô fora, vou seguir outro caminho aqui. O Douglas falou isso, falou assim que às vezes a dificuldade do clube, às vezes é até de alimentação. Nossa, eu já fui em viagem assim, em trem que... Porém a gente vê a outra situação também do clube, olhando pelo lado do clube, às vezes é a condição que se pode dar. Porque tem 2 parâmetros. O cara que não dá, porque às vezes não quer, não prioriza aquilo. E o cara que dá pouco, mas é porque a condição dele... Ele é pouco, mas faz de coração. É pouca, né? Só que assim, seu nível de comparativo era bom, porque você tava colocando o nível o quê? Sua casa. Eu falei, não, e como é que eu vou fazer? Larga aqui o bom... Tá doido, não, eu vou correr atrás de outra coisa. Seu pai hoje, chegou a jogar em quais clubes? Jogou em 14 clubes do Brasil todo. Ele começou no Vila, aí do Vila ele foi... ele saiu, foi jogar pelo Santa Helena e tal, jogou aqui, mas depois ele foi pra fora. Aí ele foi pro Pelotas, lá no Sul. Jogou o Campeonato Gaúcho, aí daí ele começou a rodar. Aí foi Santa Catarina no Brusque, aí... Depois disso aí ele foi jogar lá em Franca, São Paulo, Campeonato Paulista, divisão de acesso. Aí Franca, depois aí ele voltou, jogou no Anápolis, Anapolina. Aí depois ele jogou no Paranavaí, lá no Paraná, então Rio Grande do Sul, Paraná. Foi subindo aqui. Né? Aí depois ele foi terminar a carreira aqui, aí ele jogou no Crack, aí jogou e finalizou na Anapolina. Tá. Finalizou em casa. Em casa. Aí ele ainda era novo, mas na época é aquela situação, né? Aí ele falou, não vou mexer com esse mar, não. Aí você vê ele contando quando ele terminou de jogar a bola. É muito engraçado, cara. Napolino não pagava ninguém. Aí juntou ele um amigo dele. Falou, eu vou parar hoje e jogar a chuteira pra cima. É muito engraçado. Aí depois ele foi mexer na área comercial. Aí meu tio na época tinha representação de calçados. Aí eles foi. E começou, rapaz, isso lá atrás. Aí eles faziam sempre a região do Tocantins. Aí até hoje, cara. Aí hoje meu pai tem uma representação muito boa. Vai fazer mais de 10 anos. A Pegada, Calçados Pegada, sabe? Calçados Pegada. Que tem a Renata Funk, fazendo propaganda lá do Sul e tal. Aí hoje ele tem mais de 10 anos. Ele faz a região do Tocantins. Ainda ele tá na área comercial. Tá na área, ele tá na área. Hoje, assim, ele tá lá na Pegada. Ele trabalha com a Pegada. E a sandália feminina é Escambo. Não sei se você já ouviu falar. Escambo. Tem até uma loja lá no Goiânia Shop, no Flamboyant. Sou fraco nesse trem. A Escambo, às vezes sua esposa vai conhecer. Certeza, não, é uma certeza que vai conhecer. A Escambo é uma marca muito boa. Ele trabalha com essas 2 marcas e tá nesse segmento. Qual era a dificuldade que você Mas ele também já chegou a mexer com futebol depois. Ele ainda ficou empresário, ele era empresário e tal. Mas aí
futebol é muito sujo. Aí o cara fez uma sacanagem com ele uma vez, que ele falou, não, agora eu não vou mexer com isso mais, não. Tipo Virou assim, alguém... Virou alguém, trouxe o cara lá pra dentro de casa, eu lembro. Aí levou ele pro Goiás e tal, quando o cara tava emplacando, aí chegou no Goiás, ele virou as costas do meu pai. O próprio cara, jogador. O próprio jogador que meu pai ajudou. Achei que às vezes era o cara do empresário, né? Não. Meu pai era empresário dele, aí o menino, tipo assim, não, agora não precisa ser mais não. Preciso ser mais não. E não tinha contrato? Tinha tudo, procuração e tudo. Tanto é que, assim, até hoje tem ação nisso aí. Mas meu pai fala assim, não, eu não quero dinheiro esse tempo só pra mostrar dinheiro. Eu quero mostrar pra pessoa que foi desonestidade que ela fez. Entendeu? Mas a gente acredita que toda semente que se planta, se colhe aqui também, né? Se a gente não colher agora, a próxima geração vai colher. Então, a terra tá a semente está na terra, uma hora ou não. Eu acredito muito nisso. Ela nasce, seja um fruto bom ou uma árvore ruim, né? E aí foi, João, desse jeito. Qual que é a maior dificuldade que você enxerga como jogador, exemplo? Assim, um jogador, o cara que quer ser futebol, quer ser jogador. Não, tem um monte de menino que eu te falo que eu ajudo, eu falo a verdade. Eu falo assim, é difícil, você quer mexer com isso mesmo? Meu filho quer. Você tem que ser verdadeiro, mas não tirar o sonho dele. Eu falo assim, meu certo. Filho. Inclusive tem um amigo nosso que eu acho interessante que ele fala pro filho dele. O filho dele é apaixonado em bola, treina todo dia, é novinho, eu acho que é da idade do seu menino. E ele fala assim, eu tô aqui com você, vou te ajudar, mas é difícil, meu filho. Quando você estiver lá sozinho sem o papai, você vai, às vezes, ir de bar de bancada, esses trem, é difícil, quer isso mesmo? Não, eu quero, então vamos. Aí você vai mostrando a dificuldade, mas não tira o sonho, sabe? Esses dias eu vi que ele já tava meio baqueado. Assim. Tava. Não, mas pelo desânimo mesmo. Né? É difícil, às vezes ele olhou cara. pra mim e falou assim, papai, deixa eu te falar, acho que vamos mexer com vaca mesmo, sabe? Aí, ó. Mexer com vaca, esse trem na fazenda. Mas eu queria jogar uma bolinha também. Falei, você tem que escolher o quê? Tem coisa que é pra te dar o sustento e tem coisa que é pra sua diversão. Sim. Então você tá escolhendo o quê? Você tá escolhendo isso pra sua diversão? Aí ele firmou, falou, não, eu quero futebol. Eu falei, então você tem que treinar. Você tem que buscar ser melhor agora. Porque a vida do jogador, você considera que o jogador tem que ser bom, tem que ter oportunidade na vida. Até quantos anos? É muito rápido. Não, hoje em dia, eu costumo falar que tem até 14 anos. Hoje o negócio é... Se ele virar com 14, virou com 14. Vai embora. E 14 anos nem vai. Aí chega ali, hoje, 17, você já tem que estar jogando o time de cima lá. Sub-20, titular, entendeu? Às vezes, conversando com alguns profissionais, que são até professores de escolinha, alguns falam assim pra mim, não, Júnior, a idade do seu menino não é a idade de você cobrar nada dele. É a idade de você deixar ele brincar. Ele tá aqui pra brincadeira. E às vezes eu não enxergo como isso, entendeu? Eu também acho que não... Eu acho que se ele tá ali... O esporte já você tem que seguir. Não, se ele tá ali e ele visa alguma coisa ali, ele já tem que buscar técnica. Tem um cara que eu vejo que, assim, ele não tem muito dom, mas tem esforço. Que é o Rony, do Palmeiras. Eu sou palmeirense. O Rony. Então você vê que o Rony às vezes não tem muito talento, mas cara, o que ele faltou às vezes no dom, ele sobrou no esforço, na diligência dele, e é um jogador que sobressai o cara que tem um dom que não é trabalhado. Então, é jogador decisivo. Isso, né? Então aquele cara que se decidir e esforçar, acredito que ele pode chegar no topo também e ganhar de um que tem o dom e tem o talento. Vamos falar. Considerando esse ponto, o que você acha que qual que é a idade de começar a ver um negócio como sério? Um cara que quer, por exemplo, o pai está observando o filho tem a paixão intensa e sempre fala em jogador. Porque quando a gente é novo, quer ser mil coisas, né? Quer ser polícia, quer ser tudo, jogador. Bombeiro. Então quer ser tudo. Mas se ele vê que tem uma predisposição? Acho que uns 13, João. Uns 13. Uns 13, já é o ponto ali já. Hoje em dia é muito precoce o negócio. Porque a carreira hoje em dia, pra você ver, tem menino de 13 anos, às vezes eu tô fazendo esse meio aí, levando esses meninos pra Goiânia, já tem DVD, 13 anos. Entendi. Ele já tá à frente daquele que tá indeciso ainda. Porque hoje, por exemplo, se o menino quer ser jogador, você fala, não, Matheus, arruma uma avaliação pra ele lá no Palmeiras pra mim. Certo. Fala, não, beleza, eu vou ligar aqui pra um amigo de amigo, aí beleza, a gente tenta lá. Aí sabe o que os caras do Palmeiras falam? Não, manda o material dele pra mim, 13 anos, menino. Como é que você vai ter material do menino? Não tem material, 13 anos. Dos gols que ele faz, esses tem nos campeonatinhos. Certo. Então, sim, uma responsabilidade do pai, que hoje
Primeira coisa é coletar material. Você tem que fazer um material. Joga nos campeonatos aí da regional e pôr ele pra jogar. Muitas vezes a gente fala, assim, uma coisa que eu falo em diversas conversas informais. Que a escola devia ter uma disciplina chamada vendas. Eu também acho. O Igor fala muito isso. Nós já começou, já não, né? Nós já começou já a gravar? O pessoal da produção tem que falar aí, eu não sei não. Eu pensei que nós tá conversando aqui pra editar, que nós começou. O trem tá natural aqui, então vambora. Então fluiu já. Então vambora. E aí, o que acontece? Na verdade, não precisa mudar a postura. Não, de boa. Outra... Começou. Começou, valeu. O menino tá filmando aqui. Tá certo. O negócio é a resenha natural, velho. É bom demais. Tá certo. Eu falei, gente, os meninos estão filmando eu aqui. Tá caladinho demais. E aí, o que era o objetivo, então? Se o pai tem uma noção de vendas, então ele sabe produzir o material do filho para, às vezes, dar um futuro melhor pro filho. Não é nem para ele utilizar, porque o filho começa a ser um produto de venda. Não que ele vê o filho como um produto, mas vai utilizar técnicas de vendas para alavancar o filho dele para o mercado que ele gostaria de ter, o futebol. E isso no digital ensina muita gente, né? A ter técnicas de venda. Hoje, se o cara quiser olhar no YouTube, ele tem 50 milhões de técnicas de venda. Tem, só você abrir lá de diversas pessoas, daqueles que já faturaram... Acho que até informação demais. Daqueles que já faturaram milhões e daqueles que já faturaram R$100. Entendi. Então, independente, tem técnicas de venda. O que você acha que hoje, um conselho que você poderia dar para um pai, sabendo a necessidade de encaixar um filho às vezes, uma peneira, um teste, qual que é o papel do pai, o fundamental, para ele preparar e não esperar tudo que você prepare? Olha só, primeiro, eu acho que o pai tem que ver, primeiro ponto, ele gosta do esporte, porque futebol não é só lazer, igual os meninos acostumados a brincar. Futebol tem toda uma disciplina igual todo esporte. Igual tinha um amigo meu, que ele tinha um baita de um talento, Júnior. Era um zagueiro revelação na época do Goiás. Eu sou muito amigo dele, tenho muita gratidão pela vida dele. Ele me conta um negócio interessante, foi o Matheus. Cara, falava que ia treinar pra mim todo dia, alimentação, dormir cedo, pra mim era o fim. Eu falei, não. E ele tinha um talento, jogava, só que ele fez isso. E aí, o que acontece? Eu acho que o pai tem que ver primeiro se ele gosta de ser real com o filho. Você quer mesmo treinar? Então nós vamos treinar de verdade. Beleza, dentro da sua realidade, né? Criança. Você vai alimentar bem, você vai treinar bem, você vai ser obediente aos professores, você vai chegar lá na hora, você vai treinar. E aí você já vai vendo, beleza, passou nesse primeiro ponto, ótimo. Aí você vai começar a fazer o acompanhamento dele e buscar, que aí a gente já entra na técnica de venda, o tal do network. Porque é igual futebol, é igual mexer com música, mexer com outro, você tem que conhecer alguém para encurtar caminho. Porque, vou levar ele na peneira lá, 1 milhão de cara, não, esse negócio não funciona não. Melhor você preparar o garoto e você chegar em alguém, não, vamos arrumar uma avaliação com a equipe de base, entendeu? Tira ele ali da escolinha menorzinha, coloca ele pra jogar no campo, coloca ele pra jogar com a idade maior que ele, por exemplo, o garoto tem 11, põe ele pra jogar no meio dos meninos de 12, 13. Pra puxar ele. Aí ele vai amadurecendo, aí você vai criando, e aí sim, aí você vai chegar no ponto X lá, que vai chegar na base, aí vai começar o trabalho, aí os caras, nossa, esse menino aqui é diferente. Porque o futebol as coisas acontecem muito mais cedo, então eu acho que o pai tem que ter essa visão, entendeu? Colocar o garoto lá e observar esses pontos que eu acho muito importante. Observando o futebol, eu tiro algumas lições, sabe, Matheus? Exemplo, quem começa cedo, acaba cedo. Então, se eu começar a fazer um projeto, uma avaliação, quanto mais cedo eu conseguir, às vezes mais cedo a chance de eu levar no sucesso, e mais cedo me dá a condição de parar com um certo conforto, uma certa satisfação de ter parado naquele negócio com dever cumprido. E aí o ponto, vamos falar, uma vida de um jogador de futebol encerra quantos anos? 38? O máximo. Hoje já tá mudando o conceito. Esses dias eu tava parando pra pensar, cara, eu vi o Ralf, campeão pelo Corinthians, tá jogando no Vila agora. Ele vai fazer 40 e ele é o exemplo dos caras mais novos, é o cara que chega primeiro. Então, assim, antigamente,
acontecer da carreira acabar mais cedo. Hoje tá invertendo o negócio. O Zé Roberto jogou no Palmeiras agora. O Zé Roberto hoje, você põe ele pra jogar, ele joga. É o cara que se cuidou. Então hoje eu acho que tá mudando muito essa visão. Marcos Rocha, né? É o cara que se cuida e cuida do seu corpo e tem a visão lá na frente. Hoje ele ainda consegue performar em alto nível. Mas aí, assim, ele também tem uma comodidade de fazer o quê? De fazer porque ele gosta, não porque ele precisa. Se a gente tiver uma noção de que precisa, eu preciso começar mais cedo, porque com 35 anos, se o cara tiver de virar, já virou. Não, ele já foi. Ele não vai conseguir, ele consegue permanecer hoje mais tempo no mercado. Mas, exemplo, um jogador hoje, acima dos 25 anos, para ele se revelar acima dos 25, quase que eu falo pra você que é impossível. Não, é difícil, impossível. Muito difícil. Depois 1%. dos 25 anos, ele fala assim, rapaz, descobrimos esse cara. E ele tem a oportunidade que, às vezes, um cara de 17 ou 16 anos... Aí eu já vou pro lado do... A gente acredita muito nisso, eu acredito muito no lado espiritual. Aí é a missão do cara. Aí Deus aponta o dedo e fala, não, meu filho, vem cá. Realmente. Exemplo, Michael, Bruno Henrique, do Flamengo... Os caras já tinham acima da idade estourado, mas aconteceu na hora que tinha que acontecer. Aí você vê que envolve vários lados. Mas assim... um em cada 1 milhão. Isso, entendeu? E assim, é algo que é fora do controle nosso. Fora do controle. Você tem que trabalhar primeiro o controle nosso, e depois... Quando a situação foge do nosso controle, a gente espera, então, uma mão divina. Uma interação dos céus aqui, uma intervenção que vai nos favorecer, no caso. Mas nesse caso, eu te falo que é muito difícil o cara trabalhar e pautar sempre no socorro presente de Deus. Isso é verdade. A gente tem que fazer o quê? Tem que ser. Isso. Você pé no chão, fala, cara, eu vou fazer a minha parte aqui na Terra. Isso. Pelo contrário, eu quero trazer os céus para a Terra. Isso. Então, assim, eu vou trabalhar até que isso aconteça. Nessa dificuldade de elaboração de material, você falou às vezes também de questões de network. Se eu fizer a minha parte, se eu começar a produzir conteúdos, isso aqui eu vou falar uma vivência, é um testemunho agora. Certo. Comecei a fazer. Como que eu comecei esse PantaCast e essa mesa que está relacionada? Através do network. Às vezes, sim, o que eu estava estabelecido lá atrás, a gente criou uma amizade e foi fazendo um evento cristão que eu conheci esse cara. Certo. Fazendo um evento cristão, ele veio como voluntário para a gente fazer. Não sei se você é da época, mas a gente fazia um movimento em Morrinhos que chamava Luz do Mundo. Não, acho que eu não Era um movimento evangelístico. Ainda, não. E aí eu devia ter, que me acompanhavam, devia ter em torno de 38 jovens nessa época. Legal. Algumas pessoas vão estar, eu não vou falar o nome de todos, porque às vezes você esquece de um e outro. Mas tinha 38 jovens, mais ou menos, que andavam comigo. E a gente fazia eventos, vários eventos. A gente fez no Lago Municipal, a gente fez no teatro, a gente fez na antiga boate, lá no prédio do Samuel. Então a gente fez em diversos pontos, encontrava ali semanalmente no Cristo. Só que aí a situação foi me obrigando às vezes a viajar um pouco mais e eu fui tendo a dificuldade de estar com esses jovens. Enfim, eu conheci esse cara em um determinado evento. Ele chegou para mim e falou assim, vou ofertar na sua vida todo equipamento de um podcast. Olha porque só. eu simplesmente falei que eu tinha vontade. E ele transmitiu para mim o quê? A responsabilidade de eu executar a ideia. Então aquilo que era desculpa primeiro para mim já não era mais. Por quê? Porque ele proveu. Falou, então se a desculpa sua era o equipamento, você não precisa. Tô aqui. O que eu tive que entrar inicialmente foi com a coragem, com a vontade e com meus celulares. Para não falar que eu não tinha nada, eu tinha uns celulares meu. Que ficava amarrado no araminho, eu batia aqui, o trem balançava assim. O do Marcelo Megaton foi de jeito. E eu ainda também fiz um princípio. A minha primícia do PantaCast foi com ele. Então quem quiser ver, o primeiro episódio foi com esse cara, Raul. Chama Raul Pedro. É um grande amigo, até hoje a gente tem convívio, tem muitos... eu tenho ele como mentor também. Legal. Ele me dá vários conselhos. Ele é um conselheiro que eu tenho. E aí a gente estruturando, veio as networks. E você tá aqui hoje por conta de quê? Uma network também. Foi o Buzaim que trouxe você até mim, apesar da gente se conhecer na cidade. Sim. Mas não tinha a proximidade de sentar numa mesa e conversar. Então tem diversas pessoas que estão no nosso meio que a gente não tem a conexão e nem o prazer de estar sentado numa mesa.
Então, aconteceu um network entre eu e o Buzainha. Através de quem? Através da apresentação também de um amigo, que foi o Ercílio. O Ercílio me viu crescer. Então, assim, eu vi as filhas dele crescer, ele viu meus filhos crescer e ele me viu crescer, mais ainda, né? Então, ele tá me acompanhando desde quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. E eu considero ele como um irmão. Eu tenho ele como um conselheiro também e eu tenho ele como irmão. O irmão que me dá um conselho, às vezes nem por ver viabilidade econômica, e sim porque ele ama minha vida, ama a vida da minha família. Amém. E aí, então você chegou até aqui através de network. E a gente sentado numa mesa, a gente pôde então alcançar várias oportunidades de negócio. Porque é impossível, às vezes, a gente que tem um espírito empreendedor, não falar de negócio. Não tem como. Então você está comendo, você está falando de negócio, não é que você traz o trabalho para a mesa. É porque a sua vida também faz sentido isso. Sim, e a gente enxerga que a nossa convergência é essa. Como que você enxerga assim, ó, a questão da convergência da pessoa? A gente sabe que convergência é onde ela vai evoluir, onde ela vai fluir mais, com menos esforço. E a gente vê isso nas vacas. O que a gente procura hoje do boi? A gente visitou vários confinamentos. É a conversão alimentar, aquele que come menos e converge mais em peso. Então, como que você aconselha essas crianças que estão começando, os vendedores? A gente sabe que você é representante também de vendas. Como que você aconselha essas pessoas a achar convergência? Bom, Júnior, o que acontece? Você estava falando aqui, eu estava lembrando lá de quando eu comecei, e assim, a gente tem muito que aprender ainda, mas eu acho que o principal hoje, se você pegar todos esses grandes estrategistas de venda, que você puxar lá na internet, e você vai nos pontos referenciais, todos os princípios dele, se você, nós como cristãos, se a gente pegar a Bíblia e abrir, tá tudo lá. Sai de lá. Então, assim, eu acho que o principal ponto, eu vou levar já para esse lado, porque eu acho que é o principal de tudo na minha vida e eu acredito muito nisso, é o lado espiritual, você se conectar com Deus e com a palavra dele. Eu acho que o principal hoje, pais, você tem que aconselhar seu filho a conhecer a palavra de Deus. Eu acho que esse é o principal ponto, porque dali você muda vidas e toma decisões, e lá está o manual de vida. E não, eu não estou falando sobre religião, é sobre uma cultura do reino, porque eu vejo assim que a gente acredita em Jesus. Jesus, a coisa que ele pregava, ele falava sobre o reino, cara. O que é reino? É você mudar sua mente. Quando Jesus falou assim, arrependa-se que é chegado o reino de Deus. Arrependa-se significa mude sua mente. Então, ele estava falando para as pessoas, muda sua mente. A sua maneira de viver era essa, mas muda essa. Então, assim, aonde eu estou querendo chegar com isso? Como que eu vou trazer isso para minha rotina, para o propósito de tudo? Você vai mudar sua mente e entender as coisas práticas da vida e principalmente vendas. O startar da venda é assim, você tem um trabalho, aparece a oportunidade, você trabalha lá como vendedor, você tem um produto para vender desde pequeno, aquela coisa, mas o que eu posso fazer de diferente dos outros? Não, pera aí, vou pedir uma luz aqui, um entendimento. Aí você passa a ler nas escrituras ali coisas simples, por exemplo, não, pera aí, o diligente ele vai ser abençoado. Aquele que ajuda e é piedoso vai ser abençoado. Não, pera aí então. Cara, se eu entendi isso aqui, então eu acho que eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou procurar conhecer uma pessoa nova, eu vou sair, eu vou procurar fazer amizade com alguém. E aí você vai aumentando sua roda ali e você vai tendo network aí. Eu vou conhecer o Buzain, que vai apresentar você. E aí através de você, nossa, o Júnior tem um canal muito interessante. Eu posso falar ali do nosso trabalho e outra pessoa vai conhecer. Então olha para você ver como é que o negócio é dinâmico. Então eu acho assim, que primeiro ponto, os pais têm que levar o seu filho a conhecer esse lado de Deus primeiramente. Eu acho que vem de casa isso e consequentemente as outras coisas vão acontecendo. Entendeu? Eu vejo muito esse lado espiritual. E depois você ser competente naquilo, entendeu? Porque Deus ele abre a porta para você, mas você tem, igual você falou, Deus abriu o negócio, mas você foi lá, você fez acontecer, você fez diferente, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto é esse, essencial. E as outras coisas a gente vai falar aí, que são as coisas diárias aí, que essa questão do network, tem vários outros pontos também, que é interessante. A gente sabe que a Bíblia, na verdade, ela é mais que um livro, né? Ela é um manual de instruções. Instrução. Eu gosto muito do conselho do que o pastor Nilma falou aqui comigo nessa mesa.
Falou assim, Júnior, há uma grande diferença e as pessoas precisam saber da diferença entre conselhos e instruções. Conselho, ele ouve e decide qual ele vai seguir. Instrução, não. Instrução, ele está tendo algo que é para ele seguir. É uma ordem. É algo já... Instrução é para ele se executar. E toda instrução, se você pegar, depois tem algo bom para acontecer. Toda instrução que você pegar na Bíblia, você fala, não, Deus fala, não, faz isso, e vai acontecer isso. Isso, é o faça, né? Faça. O conselho, não. Eu explano e você define. Tanto é que na multidão de conselhos, a sabedoria. Não tem como você executar a multidão de conselhos. Então, sim, nessas instruções que você tem pelo caminho, se você fosse passar uma instrução a uma pessoa que não está no mercado de trabalho, e ela queira, então, entrar no mercado de trabalho através de vendas, o que você falaria para ela? Eu acho que primeiro ponto, ela tem que se capacitar para isso, fazer a parte dela. O que é o fazer a parte dela? Vendas, cara, não é que tem um manual que você passa, é isso aqui. Não, você tem que se posicionar para o mercado. Não, peraí, eu quero fazer isso, eu vou atrás disso. E aí, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto é você se posicionar, entendeu? Diante do mercado, você falar, não, eu vou me candidatar, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou conversar com um, vou conversar com outro. Eu acho que é o se posicionar, não sei se você consegue me entender. Então, por exemplo, assim, a pessoa está começando nas vendas hoje. Não, peraí, eu vou pegar aqui a cartela de ofertas de emprego que tem. Tem aqui tal indústria, tal, eu vou lá, vou fazer a entrevista. O primeiro ponto é você sair de sua casa e ir lá fazer a entrevista. Porque tem gente que quer e fica lá, cara, e fica imaginando aquele negócio. Não, sai, vai lá. Vai lá. Ô, Júnior, você conhece alguém que tá precisando, cara? Eu acho que eu converso dos dois lados da moeda, Júnior. Eu converso tanto com o dono do empreendimento quanto com o funcionário. O dono que é alguém que vai lá e faz. Toda a maioria dos empresários fala assim, nossa, mas tá difícil de arrumar funcionário, Matheus. Mão de obra qualificada. Nossa, Matheus, não tá tendo. Os donos de mercado, a maioria fala isso pra mim. E o pessoal que tá na outra ponta fala que não tem oportunidade. Olha pra você ver que é engraçado. E aí todo mundo que tá começando fala, Matheus, arruma um emprego. Eu falei, não, vambora, você quer trabalhar? Vamos, o emprego tá tendo pra todo lado. Mas o problema é que a pessoa não quer começar pequeno, cara. Quer o negócio pronto já. Eu acho que essa geração quer o negócio já mastigado. Mas você tem que começar pequenininho ali. Eu já trabalhei tudo quanto é tipo de venda que você imaginar. Eu comecei... meu primeiro emprego foi na Goiás Turismo. E aí, como que eu consegui esse primeiro emprego? Por isso que eu vou te dar um exemplo na prática. Na época lá, eu entrei na faculdade, né? No IF lá. E aí, seguimos o curso normal e aquele negócio, eu falei, rapaz, eu preciso arrumar um trem pra mim. Trabalhar um trem diferente. Aí fui lá, saí lá da sala, fui lá nos negócios de vaga de estágio, eu comecei a pesquisar. E aí, onde tem? E aí surgiu uma vaga de estagiário. Eu falei, é minha, eu vou lá. É minha, eu vou lá. Aí eu consegui um estágio para trabalhar no estado. Olha para você ver, fazendo um curso lá no IF, lá de frente ao Mutirama, e o primeiro estágio lá no Centro de Convenções, onde é a Goiás Turismo. Aí comecei a trabalhar. Eu fiquei feliz demais quando eu ganhei meu primeiro salário lá. Rapaz do céu. Eu lembro até hoje, eu comprei uma gravata para ir para a igreja. O primeiro salário. E aí de lá eu comecei a conhecer novas pessoas e tal. E aí fui atrás e conversa e faz, era meio período. Na época eu ainda estava jogando bola. Treinava de manhã lá, depois ia trabalhar à tarde, à noite ia pra faculdade. A minha rotina era essa lá em Goiânia. E aí foi onde eu te falei que a questão lá, falei, não vou mexer com bola mais não. Eu tive um encontro com Deus na época, falei, não, vou fazer outra coisa, vou viver o evangelho. E aí fui, aí da Goiás Turismo fui trabalhar na Câmara dos Vereadores na prefeitura. Através de um outro amigo nosso que era vereador, eu falei, eu tô fazendo curso de turismo, me ajuda aí e tal. O cara falou, não, vamos. Aí de lá depois eu consegui um outro estágio na prefeitura, aí eu fui trabalhar no aeroporto, Centro de Atendimento ao Turista. Lá no CAT. Todo aeroporto tem um CAT, não sei se você já reparou. Não reparei. Tem um CAT, Centro de Atendimento ao Turista. Aí eu aprendi demais, porque lá toda hora chegava gente no aeroporto e aí eu ia conversando e eu ia aprendendo e chegava gente de tudo quanto é tipo de lugar lá, ia pedir informação e dali eu fui aprendendo e, cara,
nunca Deus deixou de honrar a gente. Porque eu acho que outro princípio aí, já aconselhando as pessoas que querem começar, eu acho que é um assunto muito polêmico, mas eu acreditei nele, que desde o meu primeiro salário, eu sempre procurei ajudar a obra de Deus. Certo. Rapaz, desde o começo, e aí era um pouquinho e eu ia lá, ajudava, entregava meu dízimo, entregava minha oferta, que eu acreditava que se eu plantasse, e aí a lei, que independente se você acreditar na Bíblia ou não, ela acontece, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. E aí comecei, aí sempre eu dizimava, ofertava, pegava meu salário, ofertava numa obra de missão. Eu tinha esse entendimento desde os meus 18 anos, 17, entendeu? E aí fui semeando. Aí depois terminei a faculdade, terminei meu estágio lá. E aí, olha pra você tanto que é interessante, eu sempre gostei de futebol. E aí eu abri mão do futebol. Mas aí apareceu uma oportunidade na época que eu procurei na internet. Você vê, eu fui lá atrás, fui correr atrás. O cara tava trazendo uma franquia do Rio de Janeiro para Goiânia, na época chamava Next Academy, que mudou o nome hoje. Que o cara trazia um conceito de montar uma escolinha de futebol junto com a escola de inglês, que ele preparava os meninos para levar para os Estados Unidos. E aí eu quero voltar um pouquinho na conversa nossa. Uhum. Você me falou o seguinte: o pessoal hoje está mudando muito a técnica de futebol. Que as pessoas estão trabalhando mais. Mas eu acho que sim, isso aí, às vezes não é nem o mercado que está buscando isso. Porque o desempenho da pessoa, não tem como. O desempenho é menor. Ele não consegue sair na corrida com um cara de 22 anos. Só que eu acho que é a técnica que a gente, milenar, né? Que a gente já usa na pecuária. Uhum. Que é o quê? Sempre aquele boi mais manso, aquele que já tem tempo na fazenda. O que a gente faz? Madrinha. Usa ele para madrinhar a boiada nova. É o mestre. É o mestre. Então, falta de referencial. Eu acho que hoje o mercado está buscando isso. O futebol, às vezes, essas pessoas mais velhas, eles estão ali não pela performance, e sim pelo exemplo. Pelo referencial. O boi, às vezes, é o que tem menos conversão alimentar, mas é o mais manso. Então, você mantém ele, por quê? Porque a hora de você fechar o gado, você vai conseguir... Não, ele vai entrar primeiro, ele vai saber apontar onde que é. Que exemplo, cara. O cara, às vezes, ele não vai assustar com qualquer coisa no pasto. Uhum. E a outra boiada, a boiada mais nova, os garrotes, o que vão fazer? Vão ter ele como referencial, como guia. Uhum. Alguns chamam esse boi de guia. Não, esse é o nosso guia aqui. Uhum. Por quê? Porque está madrinhando a boiada. Então a gente vai em certos pontos que a gente está buscando esse referencial. Tem uma história muito interessante, eu não vou contar ela porque senão eu vou alongar muito, sobre elefantes que estavam matando uns aos outros também no parque. Existia, não sei se eram elefantes ou eram rinocerontes, que esses foram levados jovens e dentro desse parque os jovens estavam se matando. O que eles fizeram? Eles colocaram os velhos. Interessante. E aí os rinocerontes pararam de matar os outros animais. Por quê? Porque os velhos não fazem isso. Então, às vezes, tem muita desordem na nossa comunidade porque não existe referencial. Então, às vezes, o que falta para um vendedor bom se tornar bom é ele ter um referencial de vendas. Uhum. Quem que é o referencial dele? Muitas vezes, o líder não é esse referencial. Mas se ele não for, beleza, é o perfil dele. Ele tem que buscar um referencial diferente da empresa. Que seja um supervisor, que seja um gestor, ou que seja um próprio vendedor que estaria ao lado dele. Então, assim, você vai me desculpar, mas eu acho que seu pai foi muito feliz. Por quê? Porque ele soube passar um referencial para você. Você teve ele como referencial desde o jogador de bola até a supervisão de vendas. Então, assim, a trajetória que seu pai passou, você passou também. Então, acho que o que falta hoje na geração que nós vivemos é realmente esse referencial. Tá buscando esse referencial. Outra coisa que você falou é a questão do manual, que é a Bíblia. O que eu acho que falta, além dos dízimos e das primícias? A gente vê muita piadinha, né? Tem demais. Você é dizimista, tal. E assim, eu acho que tudo é válido. A gente pode, às vezes, descontrair um pouquinho. Claro. Mas isso me fala um pouquinho também de quê? De poder obedecer.
da minha capacidade de obedecer a instrução. Se eu tenho a Bíblia como manual de instrução e lá cita, então qual que é a minha capacidade de obedecer? Qual que é o meu potencial de obedecer a instrução? E o cara que é vendedor, se ele tiver a diligência de seguir uma instrução, de obedecer ela, o sucesso dele, eu acho que está 80%. E se você pudesse me falar hoje, Matheus, qual que é a técnica mais importante que você vê vinculada e os frutos vinculados à obediência e a questão de referencial? Como que você olha isso aí? Quando você chega num lugar, como que você olha esse referencial, essa pessoa para você modelar e a técnica de obedecer? Primeiro eu vou nessa técnica de obedecer, que eu tenho uma frase comigo que é a seguinte: quando você envolve com os sonhos de Deus, Ele envolve com os seus sonhos. E tudo, falou em venda, você tem que lembrar de uma coisa que muita gente não gosta: meta. Você tem que ter uma meta. Então, assim, para o vendedor hoje, entender e obedecer esse ponto principal, que é uma meta, é muito difícil. Que fala em meta, a pessoa já desanima. Mas, assim, eu acho que você tem que ter uma meta palpável e buscar bater essa meta e entregar. Porque é através da meta que você vai conquistar isso. Você tem que ser obediente a isso. Não, peraí. Igual hoje a gente tem na Rancheiro a meta. Você tem a meta de vender X caixas do nosso biscoito, X caixas de café. E aí, através disso, você vai, conquista, bate a meta, tem uma premiação por isso, e isso te incentiva. Então, assim, é uma linha de obediência, uma cadeia que acontece. E até mesmo, o Flávio Augusto falava muito isso, e a gente ficou naquele treinamento lá no Rio Intensivo sobre isso, e a gente trabalhava muito em meta, e o negócio ia acontecer, né? Tipo assim, é um negócio que acontece realmente se você acreditar. Então, primeiro ponto, você tem que acreditar para obedecer. Entendeu? E sobre o referencial, meu pai sempre falou uma coisa muito para mim na época do futebol, e essa frase você pode levar para qualquer área da sua vida. Meu pai falava assim, pelo fato dele ser jogador e conhecer o pessoal, ele falava assim: meu filho, você tem que chegar lá e jogar e ser diferente e esquecer, você é meu filho, vai ter privilégio. Não, você vai chegar lá e jogar, não é porque você é meu filho, não fica imaginando isso, não. A oportunidade vai lá, você faz sua parte. Então sempre ele falava isso pra mim. E aí, pra qualquer área da vida, ele sempre falava: nada é de graça, você tem que correr atrás. Nada é de graça. E aí eu vou puxar a história de referencial. Meu avô paterno, ele também trabalhava com vendas. Ele criou a família na época vendendo fumo. Antigamente não tinha uns rolão de fumo. Criou 4 filhos vendendo fumo. E era bem sucedido nessa situação dele na época. Criou os filhos. E ele passou isso porque ele correu atrás e enfrentou tudo. A vida de vendedor não é fácil. Você toma não toda hora. Você tem que ter uma resiliência muito forte. Você tem que ter muita convicção no que você vende. Porque toda hora você toma não, cara. Eu acho que é outro grande desafio também, que a pessoa de vendas tem que ter essa força interior de acreditar no seu produto. Entendeu? Você tem que acreditar, porque você vai tomar não muitas vezes. A gente que anda na rua, a gente toma muito não. Aí tem a concorrência, são vários fatores, é uma caminhada. Então meu pai sempre falou isso. Você tem que correr atrás, seu objetivo, não espera pelos outros, não espera, vai atrás, faz, seja diferente. Esses princípios, então, acho que norteou muito já essa minha formação, entendeu? Olha que doideira, né? A gente ouve muito falar que a sua vida e o seu futuro não está ligado aos sims que você fala, e sim aos nãos que você diz. Então, o foco seu está determinado pelos nãos que você vai falar no decorrer da sua vida. E aí, você falando isso, o que veio na cabeça? Não é somente aos nãos que você fala, é como você lida com os nãos da vida também. Porque como você lida com a rejeição. Como você lida com os nãos na vida, né? E eu acho que a gente tem que ensinar essa geração, porque os nãos frustram muito. Se a pessoa não tiver uma estrutura e abandona e frustra. Mas aí você tem que chegar e falar: não, isso aí você vai aprender mais. Vou te dar um exemplo bíblico. Abel e Caim. Abel preparou a melhor oferta, certo? Certo. Caim ofereceu ali. E aí
Deus aceitou a oferta de Abel. E por que não aceitou de Caim? Por que Caim não foi humilde, chegou lá e falou assim, ó Abel, me ensina, como é que você fez para agradar a Deus? Isso. E aí a frustração, o não dele, matou ele. E o que ele fez com a rejeição? Ele matou o irmão dele. Quantas pessoas não estão, através do não aí, que vem tomar oferta de emprego e tal, é normal às vezes você ir lá e não passar num teste de futebol, num teste do emprego, você vai pegar ou não enterrar seu sonho lá? Como você lida com isso, né? Aí eu tenho uma meta para bater, vou lá e o cliente não quer aquilo lá. O que eu vou fazer? Nossa, eu tenho que me reinventar. Todo dia você tem que se reinventar. Entendeu? Olha pra você ver como é que é o negócio. Eu acho que isso leva a gente a estar fluindo num pensamento muito distante, né? E se hoje eu fosse perguntar, Matheus, pro Matheus me descrever, quem que é o Matheus hoje? Matheus, rapaz, o Matheus é um menino de muita fé. Muita fé, de muitos sonhos. Hoje eu sou casado, né, com a minha esposa Jordana, que me deu um presente que se chama Analice. Fico até emocionado em falar. E a Analice me fez ver o meu sonho ali realizando. E hoje o Matheus quer passar essa fé para a Analice, que é a próxima geração. Então o Matheus é um menino assim, de muita fé em Deus, que tem muitos sonhos e tem esse desejo de vencer, de crescer, de conquistar, de buscar viver o propósito de Deus na Terra. Eu acho que esse é o Matheus hoje. Matheus, esse menino sonhador. Uau! E a gente sabe que, assim como você está falando para mim, que tem um desejo de passar para sua filha, Deus não dá só filhos naturais para a gente. Espirituais. Deus também dá filhos espirituais. Filhos que você vai conduzir ele chegar no destino de forma mais assertiva. Queria que você me contasse um pouquinho como foi sua jornada chegando em Morrinhos, como que você veio parar em Morrinhos, sendo de Goiânia. Você me contasse um pouquinho dessa jornada sua, como que você chegou aqui em Morrinhos. Como é que veio parar aqui? Veio parar, as dificuldades que você enfrentou e que hoje esse Matheus, que você acabou de me descrever, olha as situações. Como você tem esse olhar com os erros que você teve ao longo da sua caminhada e para a gente tirar conselhos, porque eu acredito que você vai formar a Analice com instruções e conselhos. Entendi, olha. Bom, olha pra você ver como é que eu cheguei até Morrinhos. Eu vou começar de um episódio que no dia que eu conheci a Jordana lá em Goiânia. Eu tava frequentando uma igreja lá, né? E aí os primos dela estavam frequentando lá porque aconteceu algo lá na igreja que o pastor saiu e aí os primos dela sumiu, entendeu? Olha pra você ver a tempestade. No ano que eu tinha perdido a minha avó materna, foi um ano muito difícil. Eu sempre fui de muita família, né? Tenho muita gratidão à família. Gostei muito do seu princípio de honrar. Eu acho que isso aí eu tenho isso dentro de mim, que eu gosto de honrar a família, os pais, os avós. E aí foi um ano muito difícil. E aí o carro dela estragou. Ela frequentava outra igreja. Ela morava lá no centro de Goiânia, fazia faculdade lá na época. E aí o carro dela estragou. Simplesmente não pegava mais o carro. Eu acho que na época o pai dela tinha acabado de dar um carro novo pra ela, não funcionou e ela foi embora, voltou, falou, nossa, eu tenho que ir na igreja, era domingo. Aí os primos dela estavam saindo, a igreja ficava lá do outro lado, falou, não, deixa eu ir com você, assistir o culto. Aí ela foi e aí nós conhecemos lá na porta. Olha pra você ver. Falei, cara, em dia que eu conheci ela lá, aí nós começamos a conversar, aquele trem, eu sou lá de Morrinhos, aí meu pai é natural de Joviânia, eu falei, não, meu pai é de lá, eu também tenho família lá. E aí começamos a conversar. Aí, na época, torpedo, aí começamos, né? A paquera, aquele negócio. E aí conheci Jordana. Aí começamos na igreja, a gente tem o costume de primeiro fazer aquele momento de oração, conhecer a pessoa, para depois namorar. Passamos por isso. Aí namoramos um tempo, terminamos, voltamos. Por fim, namoramos, falou, não, vamos noivar. Assim, resumidamente, noivamos. E aí casamos, aí moramos um tempo lá em Goiânia, no começo do casamento. Eu trabalhava, depois que eu saí daquela empresa, fui para a faculdade de Camburi. Aí lá eu trabalhava na área de venda de cursos de pós-graduação. Por isso que eu acho interessante o trabalho que você faz, que eu fiz muito isso lá na faculdade. A gente criava conteúdo para vender cursos. Trabalhei com curso de estética, na venda de curso de estética, curso de pós-graduação para direito. Então, assim, a gente acaba aprendendo de tudo. E aí a gente foi no começo, trabalhamos, e aí foi quando a Jordana falou, não, vamos para Morrinhos, eu acho que lá vai ter uma oportunidade pra gente buscar.
Falei, uai, Jordano, é um desafio novo, ainda ficamos mais um tempo lá. E falou, não, vamos, vem. E quando a gente veio pra cá, e aí tudo diferente pra mim, né? Saí lá dos meus pais, perto da minha família, vim. E aí foi um processo um pouco mais difícil. Foi um processo mais difícil que eu acho que eu vivi. Porque tudo novo, você morar no interior é totalmente diferente da capital. E aí aquela coisa. E aí demorou um tempo ainda pra as coisas acontecerem. Aí foi um período muito difícil, que é começo de casamento, a gente aprendendo um com o outro, aquela coisa. Mas a gente não desistiu. Procurou permanecer e lutar e lutar. E aí... cheguei a trabalhar um tempo em outras áreas com a família da Jordana e tal, até que surgiu uma oportunidade de vendas, aí já foi para a área que eu trabalho hoje. Na época, a Creme Mel estava precisando de sorvete, estava precisando de uma oportunidade aqui. Aí comecei a seguir nessa área. Aí trabalhei um tempo, aí não deu certo, aí foi onde surgiu a rancheira, aí eu vim parar aqui, e aí o negócio começou a acontecer. Aí foi através disso que eu cheguei até Morrinhos, entendeu? E como foi a sua jornada na rancheira? Aí a rancheira, aí foi quando meu primo trabalhava lá na rancheira, e aí foi quando ele me avisou, que eu sempre falava, ó, se tiver uma oportunidade, você me avisa, eu tô aqui na área de Morrinhos e tal. E aí o vendedor que fazia aqui, ele morava em Anápolis. E pensa, ele saia lá de Anápolis, ficava a semana inteira rodando a região inteira aqui, rapaz do céu. E aí surgiu uma oportunidade pra ele em Goiânia e abriu a vaga em Morrinhos. Aí foi quando eu entrei na rancheira. E aí eu falei, rapaz, eu vou acreditar nessa marca. Vou embora e vou seguir. Aí comecei fazendo a região toda. Eu ia lá em Catalão, fazia estrada de ferro, Bela Vista, e rodava isso tudo, cara. Ipameri, Caldas Novas e Morrinhos. E a rancheiro, com uma visão sempre inovadora, sabe, de conduzir as vendas, deu muita liberdade pra gente poder trabalhar, ter relacionamento, porque... Desde que eu entrei na rancheiro, o que o Ricardo falava, que é o proprietário, falava assim, vendas é relacionamento. Relacionamento. Você tem que ter relacionamento com o seu cliente, você tem que ter tempo para conversar, você tem que ser psicólogo do cliente, você tem que chegar lá e conversar e negociar e procurar espaço. Você tem que ter espaço. Espaço. O que é espaço? Você mostrar o produto, você tem que mostrar. Aí vem aquela velha frase, a propaganda é a alma do negócio. E aí foi quando eu comecei a fazer. Aí a gente fazia as ações de degustação nos mercados, mostrando o produto. Aí começamos a crescer. E aí o negócio foi começando a acontecer através das pessoas conhecer e pegar o produto e experimentar. E começamos com a história dos brindes e começamos a oferecer. E aí o negócio foi crescendo, a empresa foi aumentando o seu mix. E aí com isso a gente foi tentando levar a rancheiro, como eu costumo falar, vamos pôr a bandeira da rancheira lá na lua, se for preciso. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer. Eu vi que você veste a camisa da empresa, né? É bom quando a gente olha isso aí, que isso não quer dizer sobre a empresa, quer dizer sobre você. E aí eu vi que você coloca até seu nome, né? Deixou de ser qual que é o seu sobrenome? Matheus Cordeiro de Oliveira. Deixou de ser Matheus Cordeiro. Passou a ser Matheus Rancheiro. O Igor falou esses dias, pegando meu pé, por que você não registra igual... Sandro Mabel. Assim, começou a brincar comigo. Eu falei, rapaz, esse negócio é interessante. O que eu vi? Que você criou a identidade. Eu acho que a rancheiro, ela foi feliz nisso, que ela passou o quê? Um salário de pertencimento para você. Ela te deu te validou fazer isso. Ela deixou você receber esse salário de pertencimento. Então hoje o Matheus, quem olha fala, rapaz, capaz que é dono, né? Porque às vezes quem não tem afinidade, às vezes pode levar a isso. Por que Matheus Rancheiro? Por que Matheus Rancheiro? Mas é pelo salário de pertencimento que você recebeu lá atrás. Então foi uma ação, às vezes, do Conselho Administrativo da Rancheiro, que deu, então, autoridade para você fazer isso. E eu vejo também que era muita oportunidade. Eu estava procurando muito uma oportunidade, querendo, e aí vem aonde as consequências da vida. Nossa, hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho sonhos, eu tenho vontade de ter filho. Então, quando a oportunidade vem, cara, independente, agora falando de rancheiro, para as pessoas que vêm a oportunidade, abraça e acredita. Eu acho que você tem que fazer isso. E é bom quando alguém vê o potencial em você que nem você enxerga, né? Isso é muito bom, entendeu? Já aconteceu várias e várias vezes comigo. Pessoas que veem um potencial em mim que até mesmo eu não vejo. Eu não vejo o potencial. E elas falam, cara, você tem esse potencial. Irmão,
vai que esse potencial você tem. Amém. Então sim, eu acho que é gratificante, né? Quando você vê uma pessoa e essa pessoa ela passa então para você essa validação. Tem uma frase que quando a gente tava conversando veio muito na minha mente. O que você acha dela? Uma frase lá dos antigos que falava assim: freguês sempre vai ter razão. Nossa, eu já escutei isso demais. Como vendedor, o que você acha? Essa frase tem totalmente. Eu acho que ela é totalmente verdadeira e na prática isso acontece mesmo, porque, ou vamos supor que você é meu cliente, eu chego aqui e você vai fazer a sua opinião e você tem que ter a habilidade de ouvir. E só de você estar ouvindo a pessoa, você vai dando razão para ela e você vai pegando. Aí lá no finalzinho você fala, nossa, eu tenho uma sugestão, vamos tentar resolver isso. Porque sempre o cliente vai trazer isso para você. Porque ele tá lá, ele é o dono do negócio, você tá como prestador de serviço para ele. Então você tem que escutar, não adianta. E essa frase aí, o vendedor tem que ter isso dentro do coração dele. Fala, não, você quer mexer com vendas, então você tem paciência para escutar, você tem paciência para ouvir, entendeu? A gente tá no ano eleitoral, né? Se todo candidato levar aqui a comunidade, o eleitor sempre tem razão. Eu acho que às vezes eu gosto muito de política, eu sou apaixonado por política, em futebol. Eu acho que hoje, através das mídias sociais, eu acho que o político tem que ser sensível a isso lá também. Porque o freguês tem razão, né? E o povo tá gritando. O que o povo tá gritando aí nas ruas? Então assim, ele parou para escutar? Porque a arte de política é a arte de desenvolver o governo. E governo tem a ver com ordem. E a ordem só é estabelecida quando há condição pré-estabelecida para todos que vivem naquele mesmo contexto. Não existe uma ordem de forma sendo injusta. Então acho que a gente é capacitado para isso, né? A gente está estabelecido, todo CEO de empresa, seja empresário, fazendeiro, qual que é a comissão dele? A comissão nossa é estabelecer ordem. Sim. Você tá na frente, precisa ter, né? Não então, tem como. Então, pensando nisso, o que você visualiza do mercado futuro? Onde você enxerga? O que você fala assim, cara, eu tô na minha convergência realmente? Ou eu visualizo algo em outro setor, de outra maneira? Como que você visualiza isso aí? Bom, eu acho que, falando de futuro, Júnior, eu acho que para você analisar o futuro, você tem que ter o presente hoje e o passado também, que é importante. Mas eu acho que hoje, isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que já é o passo para o futuro, é o digital, é você abranger e hoje nós temos o máximo de informações em 1 minuto, que antes não tinha. Então eu acho que a visão de futuro começa muito daqui. É você usar as redes sociais, é você conhecer novas pessoas, gira em torno do digital. Eu acho que o digital, a tendência dele é ir mais além ainda. Eu acho que as vendas, principalmente, você pegar o seu produto e você conciliar com o digital, eu acho que é o importante hoje. Porque hoje a linguagem a gente olhando para a geração jovem, hoje qual que é a linguagem dessa galera nova? Tudo gira em torno do celular, do computador. Eles estão lá, vive no celular. Você pode... Rodinha hoje não tem. Povo na praça conversando, aquele trem que a gente via antigamente, jogando futebol na rua, não tem isso mais não, cara. A transição do janeiro para fevereiro, a gente viu que a Apple agora lançou os óculos, né? Olha aí pra você ver. E é dois lados. O que a gente identifica que veneno e remédio, a diferença é só a dosagem, né? JB, né? Então o bispo JB fala muito isso. Fala, a diferença do remédio pro veneno é apenas a dosagem. Então se a gente for olhar por esse lado, a tecnologia é boa, mas em excesso ela se transforma o quê? Ela vai distanciar. Vai. Aí eu acredito assim, que ela é uma ferramenta para a gente fazer um network. A tendência tá aí, agora nós temos que posicionar como, né? Isso, como que eu vou pegar as oportunidades? Novamente as oportunidades. Eu acho que assim, todas as instruções e conselhos que a gente tenta passar numa conversa como essa, ela tem que servir de oportunidades. O que o Júnior é? Cara, o Júnior não está habilitado a nada. Eu não estou habilitado a ensinar nada. Eu estou habilitado em quê? A minha convergência está em mediar.
Mediador. Tanto é que eu vivo do campo, eu vivo da minha atividade, da minha produção rural. Mas eu, sim, conecto muito problemas e soluções. Então eu faço o quê? A mediação. Ô, rapaz, o Matheus tem um problema aqui, mas eu conheço quem sabe solucionar. Fulano, eu conheço um cara que está com problema e sei que você pode solucionar o problema dele. Então, assim, a gente tem diversas conexões que pode solucionar. O vendedor também é um resolvedor de problemas É um intermediário que ele tem o quê? Ele é um mediador entre o fabricante, e o revendedor e o consumidor final. A gente está nesse papel exatamente como você falou. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ser um vendedor. Então, às vezes, os conselhos nossos aqui é que a gente quer que todo mundo que escute chegue até o objetivo final. Chegue até, então, essa intermediação final. Então, é isso que a gente espera, sabe, Matheus? Eu acho que são conversas saudáveis como essa que a gente vai viabilizar toda a conexão. Eu enxergo muito isso, enxergo que a gente está na cidade, não é a cidade que transforma quem está ela, é as pessoas que vão transformar a cidade que elas vivem. E eu acredito muito em algo que eu aprendi lá atrás, que você é a resposta daquilo que você critica. Então quem quer entrar na política, ele tem que entrar porque ele é a resposta daquilo que ele critica. É fácil eu criticar alguém que está fazendo, mas é difícil eu fazer diferente eu estando no lugar daquela pessoa. Isso é fenomenal que você falou. Entendeu? Então, assim, às vezes tem que ser resposta. É muito fácil falar pro Matheus como que ele faz diferença. Rapaz, vai lá. Passa um mês no lugar dele. Abre o mercado igual ele abriu. É diferente. Assim, a partir do momento que eu me enxergo como a resposta daquilo que eu critico, ou eu paro de criticar, ou eu começo a agir de forma diferente para ser a resposta realmente. Sim. Então acho que a gente precisa disso, né? Precisa. Eu acho que essa geração tem que... tem muito falar, tem muito fake news, tem muito fala. Mas o posicionamento que você falou é sobrenatural. Eu acho que tá aí o segredo. Não sei se você já ouviu falar dele, Miles Monroe, foi um grande pregador, foi um grande fenômeno aí. Ele falava muito isso, ele falava assim, o seu propósito está naquilo que você critica. Se você critica um político, seja um político. O Miles, ele teve uma morte trágica, mas deixou um legado, né, cara? Demais. Eu acompanhava muito ele. Ele deixou um legado. E nós, brasileiros, acredito que vive um legado que ele deixou não só nos Estados Unidos, como aqui também. Então a gente tem vários nomes aí que eu acredito que souberam passar a mensagem. Eu acho que nosso papel tem que ser esse. Eu tenho muita coisa que aprender ainda, cara. Então, assim, a gente tem que ser humilde para isso e procurar aprender com essas pessoas, né? Sabe o que eu acho, Matheus? É que a gente vive muito pouco intensivamente. A gente é pouco intenso. Se a gente falasse que morreria amanhã, como que você viveria hoje? Já pensou? Você ia querer entregar tudo, né? Então, assim, de forma intensa. E a gente não sabe o dia que vai embora. Mas se eu tivesse a convicção que iria amanhã, como que eu venderia hoje? Olha só, eu acho que a vida do vendedor já é muito intensa, mas eu acho que a gente tem que ter isso no coração, de tomar essa decisão todo dia ao você atender um cliente, ao você ir lá e fazer a sua venda, é você entregar tudo em cada venda. Entregar tudo é o quê? O que é entregar tudo? É você chegar lá e fazer o procedimento do produto que você vende, e entregar o seu melhor, você realmente acreditar naquilo que você está vendendo, entendeu? Acreditar no potencial, procurar atender bem seu cliente, entendeu? No nosso caso, o que a gente faz na nossa rotina? Nós vamos lá, olhamos o estoque, através do estoque nós vamos lá, faz a sugestão de venda, vê o que tem na área de venda, aí a gente já chega para conversa, aí a gente vai ser psicólogo, a gente fala de outras coisas e tal, aí no final a gente, fiz essa sugestão e tal, assim, e vai embora. E a venda efetivada é o sucesso, vendeu, vamos embora. Aqui em Morrinhos a gente tem um cara que eu admiro muito o potencial de vendas dele, que é o Rafael do Celeiro. Então, fenômeno. Ele já me ajudou muitas vezes como produtor rural. Eu sendo produtor rural de Morrinhos, eu falo para você que
Porque teve condições que o mercado não estava apto e eu fui buscar o quê? Oportunidade de valorização do meu produto. E eu cheguei para ele e falei assim, Rafael, deixa eu te falar, eu tô com um produto ali, tô com abóbora e precisaria vender, cara. E assim, eu sei que no cotidiano da sua empresa, você não tem a saída expressiva de abóbora. O que a gente pode fazer para eu te ajudar, você me ajudar e outras pessoas que vão lá estar se beneficiando dessa parceria? Aí eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, quanto é o mínimo que você consegue fazer essa abóbora para mim? Você ganhando. Eu não quero que você deixe de ganhar, Júnior. Eu não quero o seu prejuízo para ter o lucro. Então, quanto que você vende pelo mínimo, mas já ganhando, um percentual menor, porém ganhando, que eu posso pôr 1 centavo. Foi isso a margem que ele falou, que às vezes seria custeado pelos impostos. Ele falou, vou pôr um percentual aqui só para custear meus impostos. E você é um intermediário para vender para o consumidor final. Por quê? Porque o cara que vai comprar uma abóbora, às vezes não compra só uma abóbora. Quem vai lá e compra só uma abóbora? Não, é muito difícil. Então ele iria tirar só o custo de produção para a pessoa ir lá comprar uma abóbora, que é um preço acessível, exemplo, ele ia comprar no varejo o preço do atacado. Então, assim, ele me ajudou muito a ter vazão, a eu produzir para minha própria comunidade, porque eu acho que a maior frustração é alguém produzir algo que uma comunidade fora tenha que acessar esse produto e não tenha a valorização de casa. Eu acho que a coisa mais ingrata é um ditado que muitas pessoas falam, é que santo de casa não faz milagre. Porém, a gente também já viu que algumas coisas para nascer, elas precisam sair da atmosfera que elas estão. Não é à toa que Jesus não nasceu na cidade prometida. Ele teve que nascer, teve que sair, ser criado numa outra atmosfera e depois retornou para fazer o propósito interessante, dele. Né? Então, assim, no manual de instruções que a gente entende isso. A gente não traz essa ideia, essa cultura de pensar sozinho. A gente é lendo que a gente então traz essa consciência. E aí, Matheus, eu queria finalizar a nossa conversa e eu não poderia finalizar essa conversa de que forma? Com conselhos. Eu queria, se o Matheus pudesse sentar aqui para o Júnior que quer aprender realmente, qual que é o conselho que você daria para o Júnior que está começando no PlantaCast, para o Júnior produtor, para o Júnior pai, para o Júnior morriense, para o Júnior que está trabalhando todos os dias para buscar o sustento da família, o crescimento dela também. Qual que é esse conselho que você daria? Muita responsabilidade, Júnior. Assim, antes da a gente finalizar, eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Onde eu vou, eu costumo falar, agradeço a Deus por proporcionar essa oportunidade a nós. Agradeço a minha esposa que está lá comigo no dia a dia, porque aí é um processo para a gente chegar até aqui. Agradeço a vida da minha filha, agradeço aos meus pais, meus avós, que hoje estão descansando, meus avós paternos, maternos, meus pais por me deu o amor e o carinho para eu chegar até aqui onde eu estou. Agradecer a família da minha esposa que sempre me recebeu muito bem aqui em Morrinhos, sempre me abraçou, sempre procurou ajudar. Eu também sou muito grato a eles. Uma pessoa que eu admiro muito aqui em Morrinhos, José Cândido Júnior, pessoa... um amigo que ele me ensina muito. Sim, assim... Sempre que eu precisei, me serviu, sabia? Pessoa assim que você é um cara que é ativo no negócio, ele é um cara muito diferenciado. E assim, os pais da minha esposa também sempre procurou ajudar a gente, o Renato, pessoa também tem muitas ideias legais, o trabalho dele muito bem feito aqui. E agradecer ao Buzaim e agradecer você também, né? Eu conheço já a sua família, pessoas maravilhosas. E eu acho que esse projeto é um projeto do reino que vai alcançar muitas pessoas. O conselho que eu te dou é o que você vem fazendo já, mas assim, o conselho resumidamente há uma frase que eu falei aqui durante a nossa conversa. Quando você envolve com os sonhos de Deus, ele envolve com os seus sonhos. Então envolva com os sonhos de Deus. O sonho de Deus é esse. Veja esse projeto aqui como algo grande. E na Rancheiro, eu aprendi uma coisa que você comentando sobre o Rafael, quero exaltar o trabalho dele aqui na cidade. Nós aprendemos a cuidar do negócio do nosso cliente. Você passa segurança, fala, Rafael, eu quero cuidar do seu negócio. Como você falou, Rafael, analisei aqui,
abóbora e tal, você viu uma oportunidade do negócio, você quis cuidar para ele só abriu a porta para você, que é o que ele faz sempre, acredita muito no trabalho, não só de eu como representante, mas de todos os outros, e você oferecer para o seu cliente a segurança e o cuidado. Não, eu vou cuidar do nosso negócio, esse negócio é meu também. Aí vem a parceria, aí acontece a venda é aquela mágica, você fala, não, eu vou cuidar do seu negócio aqui, Júnior, eu vou cuidar aqui do Instituto, Deus me deu, eu vou ser administrador dele na terra aqui. Então o conselho que eu te dou é se envolva, não desista, somos servos, né? Somos servos. Faça disso como algo, como você está cuidando ali de um filho, entendeu? E aí as coisas vão acontecer. Agradeça ao espaço, agradeça a vocês e tenho certeza que isso vai ser maravilhoso. E quero presentear você, meu amigo. Claro, né? Não posso deixar de fazer meu papel aqui como o vendedor que é dos nossos produtos rancheiro, né? Você sabe que só de olhar a embalagem... Você gostou? Não, eu compro rancheiro, por quê? Porque é algo que eu me identifico. Uhum. A imagem o da nome, rancheiro... né? A imagem da rancheiro já me identifica, entendeu? Por quê? Rancheiro já tem uma imagem ligada a rancho. Uhum. A gente gosta de cavalo, assim como o Zé Cândido, eu acho que isso é algo que conecta a gente. Teve uma vez que a gente rodou, eu e ele, 450 quilômetros para buscar sêmen de cavalo. Ele falou, nossa, senhor, tô cansado demais. Vamos ver aqui. Tá aqui. Quero pegar hoje, aqui. Esse aqui, graças a Deus, hoje nós alcançamos, Júnior, como a rosquinha mais vendida do Brasil hoje. Tá em todo o estado brasileiro, de acordo com a pesquisa Nielsen. Rosquinha de coco é um produto que você já conhece. Tá, é a rosquinha do seu Ricardo. Ricardo é o fenômeno. Ele já lançou as outras saborizadas, chocolate, banana com canela. Aí, rapaz, tá só. Esses são os principais produtos. Banana com canela é boa, hein? Trouxe aqui um cappuccino pra você também. Olha, esse aqui a Camila gosta, hein? Esse aqui é uma pequena amostra. A rancheira, todo o produto dela é vegano. Hoje tem muita essa linha vegana, sabia disso? E aí esse aqui é um cream crackers, é 65% menos gordura. Tá, linha fitness. Linha fitness, hein? Ô Douglas, aqui ó, o desafio, o cara quer pôr emagrecer. O Douglas a gente já fez muita degustação de café da manhã com ele lá. Não, e ele quer pôr emagrecer, tá com desafio aí. Não sei se eu tô entrando no dele ou tô entrando no meu. Coador de pano, balinha de café. Esse aqui é o do Pantinha Raiz, ó. Esse aqui é o que o Benjamin vai tomar o café. Então a balinha de café e é isso aí, meu amigo. Balinha de café, vamos chupar uma balinha de café e eu sei aqui. Aí, ó. E, rapaz, então é um mix que tá crescendo a cada dia mais, né? Uhum. Então, assim, eu me identifico muito com o cafezinho, porque o cafezinho é um boiadeiro, né? Um cowboy. É a figura do cowboy lá. Cowboy. E eu vi que você fez essa observação, achei muito interessante. A rancheira tá muito ligada ao nosso cotidiano aqui. Muito ligado. Que é o que faz rodar o Brasil hoje, meu amigo. É o agro. Ixi, ainda tem muita coisa aqui, ó. Tem aí. Menino, depois eu vou chupar uma balinha aqui também. Rapaz, o trem veio recheado aqui, hein? Nós vamos ver se o Ricardo permite a gente... A rancheiro tá em todos os momentos, eu acho. O homem do campo, o homem da cidade. Uhum. E agora presente também no digital, né? Sim, sim. Então vamos ver se a gente sempre que for possível, a gente vai trazer esses produtos rancheiros para nossa mesa aqui também. Pode contar com a gente. A gente sempre tá com queijinho aqui, outro produto de qualidade que Morrinhos tem. Você já comeu Terra Roxa? Queijaria Terra Roxa? Não. Vou te presentear com queijo aí. Vou pedir essa semana pra Ana lá. Morrinhos é muito rico nisso aí. Vou te mandar esse queijo pra ela lá. Uhum. Que é um queijo de altíssima qualidade. Aonde eu vou, tanto esse queijo aqui que é frescal, e quanto Terra Roxa que a gente vem, que é um meia cura às vezes, e um queijo artesanal. A gente até gravou um podcast que eu vou falar pra você que tá aqui conversando, vai lá na nossa lista, na nossa lista de vídeos no YouTube, e vê lá o podcast da Ana Aquino, é uma morriense, então, que faz um belíssimo trabalho artesanal. E como ela diz, ela não vende queijo, ela vende um produto vivo. Tá vendo? Que todos os dias tem um gosto diferente, porque ele é um produto vivo. Então, assim, aqui a gente sabe que são micro-organismos que fazem uma fermentação no queijo, né? Que faz toda a transformação no projeto. Então,
ela é muito feliz de trabalhar com isso e eu sou feliz de admirar o trabalho dela. Maravilha. Quero te agradecer a sua atenção, a sua confiança, porque a partir do momento que uma pessoa senta aqui, ela está validando o nosso trabalho também, ela está tendo confiança, isso é muito importante para mim. E esse ano de 2024 a gente tem várias e várias ações aí que estão transformando, a gente vai ter edições especiais do PantaCast, vai ter e-books que vão ser lançados através dessas conversas aqui também, vamos ter encontro de conselheiros, comunidade de conselheiros, então o 2024 está muito recheado, viu, Matheus? Bom, aí ó, tá vendo? Tá acreditando no trabalho, que o trabalho é grande. E eu quero você aí caminhando com a gente, cara. Vamos sim, vai ser uma honra para nós. São pessoas que a gente vê potencial, que eu acredito que tem crescimento. A gente não chega em nenhum lugar sozinho. Nenhum lugar sozinho. E o time tem que crescer. É impossível a gente chegar num ponto sozinho. É aquilo que o pessoal fala. Juntos vamos mais rápido, porém, sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Isso. E uma coisa assim, pra gente finalizar, antes que eu não possa esquecer, eu vejo muito você esse lado família. Eu acho que família é muito importante, essa questão, sempre você fala em honra, eu acho que isso é muito legal, cara. Que isso fique gravado aí pras pessoas, porque a família é algo importante. Então, assim, a gente não chega em nenhum lugar sozinho. A gente tem os nossos pais que nos ajudaram lá atrás. Hoje que eu sou pai, eu vejo isso. Eu falo, nossa, mas minha mãe e meu pai teve esse cuidado comigo. Igual a gente tá tendo, né? Então eu acho assim, eu acho bonito demais. E a gente tem que honrar os pais. Isso é mandamento bíblico. Quero honrar meus pais aqui. Meu irmão também, que é uma pessoa maravilhosa, tá sempre comigo. Trabalha na área do agro também, meu irmão. É da área das sementes aí. Então, traz ele aí. E aí, assim, Júnior, esse é o caminho, cara. Eu acho que essa é a base para tudo. Significa muito para mim isso aí, Matheus. Te agradeço mais uma vez e estamos de porta aberta aí. O que eu puder servir. Maravilha. E você vai ser agora um agente de feedback. Vambora. Como que anda demais? Disso. Eu quero saber o que o freguês nosso, o que o nosso freguês está achando. Nós vamos mudar o produto até ser de agrado do freguês. Aqui nós não estamos fazendo a vontade do Júnior. E quero agradecer a equipe aí. Hoje a gente tem 2 pessoas da nossa equipe. Os feras. São da família. Que bom, olha. Serginho Pantaleão e Thiago Pantaleão. Olha aí, ó. Já tem um sobrenome. Parabéns a todos vocês. E eu não posso deixar de exaltar esse paraíso aqui, cara. Que eu falei quando eu cheguei aqui, que você cria ideias. É um laboratório aqui. Amém, amém. Mas essa atmosfera só é possível com essa galera que a gente tem aqui. Obrigado realmente, viu, Matheus? Obrigado por tudo. Deus abençoe, meu irmão. Te agradeço, muito obrigado, viu? Gratidão.